Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a professora Nayane Peixoto e eu divido com vocês aqui nesse canal diversos temas relacionados aos morfofuncionais. É bom que você saiba também que esse vídeo aqui é mais uma das aulas de uma playlist sobre o sistema nervoso, que já está bem robusto e já tem bastante conteúdo aí. Então, se é neuro que te interessa, eu vou deixar aqui do lado, ou desse lado, sei lá, eu vou deixar aqui do lado para você essa playlist para que você coloque na sua lista aí de estudos para que você se aprofunde também nesse conteúdo de neuro. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre potencial de membrana. Eu sei que esse é um tema bastante desafiador para quem está estudando aí a neurofisiologia, mas eu espero descomplicar para você. Então eu espero que ao final dessa aula você tenha o conteúdo na profundidade que você precisa ir para os seus estudos na área da saúde, mas que também você consiga compreender de uma forma simples e bastante ilustrada. Então vamos pegar na mão aqui, ninguém solta a mão de ninguém, eu sei que você vai compreender isso, eu confio no seu potencial e eu não gosto de enrolação, então vamos para a próxima tela e vamos para o nosso conteúdo. Chegando aqui no conteúdo, o que é importante para que a gente consiga compreender o potencial de membrana? A membrana plasmática. Então vamos revisar aqui, coloquei para vocês essa animaçãozinha aqui, que mostra a estrutura tridimensional da nossa membrana plasmática. Todas as nossas células, elas são envoltas por essa membrana. E essa membrana, ela é formada por uma bicamada lipídica, e os lipídios são esses fosfolipídios aqui que estão se movendo. Então essa interação química fraca que fica fazendo e se desfazendo, ela faz com que esses lipídios se movam e dessa maneira essa membrana plasmática ela é fluida. Mas ela não é só fluida, porque senão ela não teria nenhuma consistência para envolver ali e separar o meio externo do meio interno das células, né? O líquido extracelular do líquido intracelular. Então, nós temos aqui, nessa bicamada lipídica, também estruturas de colesterol que vão dar o suporte para essa membrana, vão manter essa membrana estável. E, além disso, nós vamos ter proteínas, que estão representadas aqui em roxo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês um ponteirinho. Então, essas aqui são as proteínas que estão representadas aqui. E aqui nós temos também os glicídios, que são carboidratos. Essa estrutura da membrana é uma estrutura que faz com que as células elas sejam semipermeáveis, ou seja, ela não deixa passar todas as substâncias por ela. Por quê? Por óbvio, por ela ter lipídios, ela vai barrar substâncias que são hidrofílicas, ou seja, que têm ali familiaridade com a água, ou substâncias que são eletricamente carregadas, como os íons. Mas ela vai permitir a passagem de substâncias que são hidrofóbicas, que se combinam bem com os lipídios, livremente ali, ou ela também vai permitir a passagem de substâncias que são inertes, como os gases, ou que têm um baixo peso molecular, como a própria água. Vamos olhar aqui no próximo slide. Então veja aqui nesse esquema que, pela bicamada lipídica, atravessam livremente os gases, como o gás carbônico e o oxigênio, as moléculas hidrofóbicas, ele colocou um exemplo aqui do benzeno, porque tem afinidade química pela membrana, o etanol, que é anfipático, e as moléculas que são apolares, mas de baixo peso molecular, como a água. Moléculas que são apolares, maiores, e também, no caso, a glicose, né, que é uma molécula grande e complexa, os aminoácidos e os íons, que são carregados eletricamente com cargas positivas ou negativas, eles não atravessam essa bicamada lipídica. Bom, pessoal, então veja nessa animação aqui como que essas substâncias que não conseguem atravessar a bicamada lipídica atravessam a célula. Aqui você pode visualizar que essas substâncias elas passam por meio de proteínas, que são proteínas canais ou proteínas transportadoras. Dessa maneira, aquelas que não conseguem, por afinidade química, atravessar essa bicamada, elas vão ser transportadas, exceto essas substâncias que são grandes, né, que ainda precisam de transportadores ou até mesmo ali fazer um transporte em massa, né, um transporte vesicular, mas não é assunto desse vídeo, vamos passar para frente. Então, podemos resumir que os transportadores de membrana, eles podem ser de dois tipos, mas eles serão sempre proteicos. Nós vamos ter as proteínas que formam um canal, ou seja, elas se dobram e elas vão formar uma passagem. E esse canal, essa passagem, ela sempre será específica à substância a qual ela foi ali destinada. Então, nós vamos ter canais que têm a passagem apenas da água, canais que têm a passagem apenas dos íons sódio, potássio, cloreto, é extremamente específico. Então, o canal que passa íon sódio não passa cloreto e assim sucessivamente. Esses canais, eles podem ser canais abertos, que ficam o tempo todo aberto, ou que se fecham de maneira aleatória, e dessa maneira permite a passagem ali dos íons de acordo com o gradiente eletroquímico, já vamos falar sobre ele. Ou nós temos canais aqui que ficam fechados, são chamados canais com portões. E esse portão, ele pode ser aberto
na medida em que existe um estímulo específico para que esse íon atravesse, esse íon ou outra substância da qual atravessem por esses canais, como por exemplo a água, mas a água fica sempre aberto os canais de aquaporina. Além disso, nós temos as proteínas que são transportadoras, que são as permeases. Essas proteínas, elas não ficam sempre abertas, mas elas possuem uma afinidade química pela substância que vai ser transportada e dessa maneira, quando ela se liga a essa substância, ela muda a sua conformação e se abre do outro lado da membrana. Assim, ela vai transportar substâncias de um lado para o outro, sempre que ela tiver afinidade química por aquela molécula ser transportada, e ela também vai obedecer a esse gradiente eletroquímico. Gente, uma pausa. Para você que não sabe o que é um gradiente, ele é uma diferença. Gradiente é uma diferença. Então, se eu tenho uma diferença de concentração, significa que eu tenho mais de um lado do que do outro, certo? E eletroquímico, nós já vamos falar sobre este conceito. Então, bora lá. Aqui, os transportadores, eles podem ser uniporte e transportar apenas uma substância de uma vez, como o caso aqui desse transportador para a glicose, por exemplo, ou eles podem ser cotransportadores e transportarem mais de uma substância, duas, por exemplo. Nesse caso aqui, nós temos um transportador simporte, porque transporta duas substâncias no mesmo sentido. Sim, significa mesmo. E aqui, o transportador antiporte, no qual ele transporta duas substâncias, só que em sentidos opostos dessa membrana. Dito isso, eu quero que você entenda agora como que funciona aqui o ambiente líquido da célula. O ambiente líquido da célula, ele vai se chamar líquido intracelular. Mas a célula ela vai estar imersa também no líquido extracelular. E dessa maneira, todas as reações químicas do corpo acontecem nesse ambiente líquido. As reações elas precisam da água para acontecer, as substâncias que vão reagir ali, as enzimas, elas precisam estar em meio aquoso. Vamos simplificar, todos os livros de fisiologia trazem esse líquido intracelular com o nome de LIC e o líquido extracelular com o nome de LEC, né? A abreviação deles, ali, a sigla deles. Então, o líquido intracelular, ele tem uma composição diferente do líquido extracelular, embora os dois líquidos eles tenham a mesma concentração geral. Então, tanto o líquido intracelular quanto o extracelular tem uma concentração de 0,9%. Só que as substâncias que concentram esses líquidos, elas são diferentes. E aí nós vamos ter, por exemplo, no líquido, uma menor concentração de sódio, uma menor concentração de cloreto e de glicose e oxigênio. Mas nós vamos ter uma maior concentração aqui de potássio, magnésio e gás carbônico. Dessa maneira, nós vamos ter essa concentração dessas substâncias diferentes do lado de dentro para o lado de fora. Tudo o que acontece aqui no líquido é o oposto no LEC. Então, se o sódio é menor concentrado do lado de dentro, ele é maior concentrado do lado de fora. O potássio é o oposto e assim sucessivamente. Imagine, na medida que a glicose e o oxigênio chega, já passa ali da circulação para o líquido extracelular, então eles estão sempre em grande concentração. E o gás carbônico está em pequena concentração, porque assim que ele chega no líquido extracelular, ele já ganha a circulação para que ele retorne lá para os pulmões. Ponto. Agora, perceba o seguinte, eu tenho uma diferença de concentração para esses íons. O que eu posso dizer? Que eu tenho um gradiente de concentração. Esse gradiente de concentração, ele é um gradiente químico. Quando eu falo em concentração, eu estou falando em gradientes químicos. Significa, então, que o sódio ele está mais concentrado do lado de dentro e menos do lado de fora. Pelas leis físico-químicas ou físico-químicas da natureza, a difusão, ela faz com que os íons, eles tendam, não só os íons, o soluto como um todo, eles tendam a se difundir do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, ele vai a favor do gradiente químico, do gradiente de concentração. Mas nós temos outras leis físico-químicas ali que envolvem as cargas. Perceba aqui que os íons, eles têm essa característica aqui de terem cargas. O que é isso? Pensa o seguinte, o sódio e o cloreto, eles estavam ligados quando eles eram um sal de cozinha. Lá no ambiente aquoso, quando você consumiu lá no alimento, lá na sua saliva, eles se dissociaram. Os sais se dissociam formando íons. Isso acontece para todos esses íons aqui. Quando eles se dissociam, nessa ligação, eles compartilhavam um elétron. Só que agora o sódio perdeu o elétron para o cloreto porque eles se soltaram. O elétron ficou com o cloreto e o sódio ficou sem esse elétron.
Ele não ficou com um próton. O próton não saiu do núcleo. Só que um íon ele vai estar com carga nula quando ele tiver a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Mas nessa ligação ele perdeu um elétron, então ele fica carregado positivamente porque ele tem um próton a mais agora. E já o íon que ficou com o elétron, ele fica carregado negativamente. Eu espero que você tenha entendido. Isso aqui é bem simplificado mesmo para que você compreenda o que é um íon. Eu sei que tem muita gente que chega aqui e acha que esse conteúdo está muito básico, mas eu tenho visto nas universidades em que eu trabalho que às vezes os alunos eles têm uma dificuldade lá da química, lá da base, e isso traz esses alunos, né, a buscarem um conteúdo aqui mais explicativo, exemplificativo no YouTube. Então a minha intenção aqui é falar com a pessoa que esteja com a maior dificuldade do mundo, porque se você tiver facilidade, você vai relembrar. Agora, se você tiver com dificuldade, eu estou pegando na sua mão para que você entenda, tá? Inclusive, eu já deixo o convite aqui para você colocar suas dúvidas aqui embaixo, porque eu quero te ajudar. E eu quero te ajudar de uma forma simples, não complexa como você olha lá no livro, não. De uma forma mais simplificada, beleza? Então, você viu que nós temos uma diferença de concentração para diferentes moléculas de um lado para o outro da membrana, ou seja, do líquido intracelular e do extracelular. E aí, o que nos interessa no potencial de membrana, especificamente, né, não é glicose, não é oxigênio, não é gás carbônico, isso aí é assunto para uma outra aula. O que nos interessa são os íons. E os íons, eles vão transitar, né, pela nossa membrana por aquelas proteínas canais. Então, os íons, eles transitam por essas proteínas canais. E os íons, eles vão sempre ter a tendência de transitar pela membrana de acordo com o gradiente eletroquímico. Ou seja, ele vai passar do meio que ele está mais concentrado para o meio que ele está menos concentrado. Mas ele estava dizendo, né, no slide anterior, e dei uma pausa para fazer o parênteses lá de quem tem dificuldade, voltando a isso, ele também vai obedecer ali o gradiente elétrico. O que é esse gradiente elétrico? Todo mundo sabe, né, isso é até uma piada aí amorosa, que opostos se atraem e iguais se repelem. As cargas opostas se atraem e as cargas iguais se repelem. Então, se eu tenho um íon de carga positiva, ele vai tender a migrar para onde eu tenho um ambiente que tenha cargas negativas, em maior concentração. Se eu tenho um íon de carga negativa, ele vai fazer o oposto, ele vai tender a migrar para uma região que tem ali cargas que são opostas. E isso, gente, há uma interação, sim, elétrica entre o líquido intracelular e extracelular, porque a membrana plasmática é muito fina. Ela tem de 2 micrômetros a 5 micrômetros de espessura. Então, as cargas, elas influenciam entre si, de um lado, do outro da membrana. Então, um íon ele vai transitar de um lado para o outro da membrana, obedecendo o gradiente eletroquímico. Então, não é só o gradiente de concentração, mas também o gradiente de cargas, né? Cargas positivas e negativas. Eu espero que tenha ficado claro para você, mas me pergunte, por favor. Dessa maneira, nós vamos ter alguns canais que ficam sempre abertos aqui na membrana ou que se fecham e se abrem de uma maneira completamente aleatória, que são chamados de canais de vazamento. Quando eu falo que a membrana ela tem maior permeabilidade pelo íon X, eu estou dizendo que ela tem uma quantidade de canais de vazamento maior do que para o outro íon. Então, isso vai variar de íon para íon e também vai variar de célula para célula. Neurônios têm maior permeabilidade ali pelo potássio. Por quê? Porque tem mais canais de vazamento de potássio do que de outros íons, só para você ter uma noção. Mas a maior parte dos canais que tem na membrana do neurônio, nós vamos ter aqui canais dependentes de algo para que eles se abram, ou seja, canais com portão. Esses canais com portão, eles ficam fechados e se esse estímulo ocorrer, eles se abrem. E quais são os estímulos? Nós podemos ter o estímulo mecânico, que são aqueles canais iônicos controlados mecanicamente, o estímulo que é uma substância química, um ligante, ou o estímulo de voltagem. Então, observem nessa imagem aqui. Nessa imagem, você pode visualizar que os canais de vazamento, eles ficam sempre abertos ou eles ficam aleatoriamente ali abrindo e fechando e os íons passam de acordo com esse gradiente eletroquímico, sempre, 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 sempre.
Mas, nesse caso aqui, nós temos os canais iônicos que são controlados mecanicamente. Eles estão fechados até que um estímulo, como por exemplo, vibração, pressão, estiramento nos diferentes receptores ali, que são neurônios, né, que são axônios, ou dendritos, que estão ali espalhados nos receptores, por exemplo, da nossa pele, dos nossos órgãos, das nossas vísceras. Se eles recebem esse estímulo de vibração, pressão, estiramento ou outro estímulo mecânico, eles se abrem. E aí os íons vão passar sempre obedecendo o gradiente eletroquímico. Eles estão em diferentes concentrações, mas se o canalzinho abrir, ele vai passar obedecendo o gradiente eletroquímico. Veja, esse é o exemplo do ligante. Então eu tenho um ligante aqui, que pode ser um neurotransmissor, que pode ser um neuromodulador, que pode ser qualquer substância química que vai se ligar ao sítio aqui, tem um sítio da proteína que tem afinidade pelo ligante, e quando ele se liga, ela muda a conformação e abre o canal. Quando ela abre o canal, então o que vai acontecer? Você já sabe, vamos repetir. O íon vai passar por aquele canal obedecendo o gradiente eletroquímico, sempre. Ele está em diferentes concentrações, mas ele obedece o gradiente eletroquímico. E o mesmo vai acontecer com esses canais voltagem dependentes. Os canais voltagem dependentes, eles ficam fechados quando eu tenho uma voltagem na célula específica, né, a célula naturalzinha. Quando eu altero essa voltagem, então aqui ele estava menos 70 milivolts, nós já vamos entender como é que isso se forma. Quando ele chega a menos 50 milivolts, passa ali uma voltagem, altera ali esse potencial de membrana, já vamos entender isso. Ele abre, então tem a passagem ali desses íons. Mas como então que nós temos essa diferença de concentração entre esses dois lados? Isso vai acontecer, gente, com os íons por causa do transporte ativo. O transporte ativo na célula, ele gasta ATP, que é a moeda energética da célula, para que ele possa girar ali uma bomba, né? Uma bomba não no sentido de explodir, né? No sentido de bombear, para girar uma bomba e jogar esse íon que deveria estar passando até equilibrar o gradiente eletroquímico para o lugar de maior concentração. Então, o transporte ativo vai gerar esse desequilíbrio iônico. E aí, minha gente, por que nós gastamos energia para viver? Porque nós dependemos ali dessa diferença eletroquímica que acontece ali para diferentes íons para que haja a corrente elétrica. Então, se você perceber, o que nós vamos ter? Todos os nossos neurônios se comunicam por meio de corrente elétrica. Mesmo que ele depois libere o neurotransmissor, eu preciso que essa corrente seja gerada. Essa corrente só vai ser gerada porque tem uma diferença iônica de um lado para o outro, e essa diferença ela é alterada num dado momento, num processo chamado de potencial de ação, e que vai gerar essa corrente. Então, nós gastamos muita energia para manter o desequilíbrio, para que depois ele seja revertido, para que depois ele volte ao normal. É por isso que nós somos seres que somos movidos à energia elétrica. Nesse slide nós vamos ter então essa bomba, a bomba de sódio e potássio. Ela é então essa bomba ATPase, que vai gastar o ATP, tá vendo? Ela tem um sítio para o ATP. Quando ela quebra o ATP, a energia da quebra, da hidrólise desse ATP, faz com que ela mude a sua conformação e gire. Só que ao mesmo tempo ela se ligou a 2 potássios do lado de fora e 3 sódios do lado de dentro, fazendo esse transporte aqui contra esse gradiente eletroquímico da célula. Então, se potássio sai, ele volta por causa da bomba ATPase de sódio e potássio. Se o sódio entra, ele volta para fora por causa da bomba de sódio e potássio. Beleza, minha gente? Eu já expliquei para vocês que esse gradiente eletroquímico é que vai ser responsável ali em algum momento por gerar eletricidade no nosso corpo e nos manter comunicando ali os neurônios com glândulas, com fibra muscular, entre os próprios neurônios. Mas nós precisamos entender então o que de fato é o potencial de membrana e como esses íons vão fazer isso. É aqui que começa a complicar um pouco o negócio, mas eu, como disse, estou aqui para descomplicar e eu espero que você entenda isso aqui. Vamos bem devagar que você vai entender. Veja aqui, o potássio, como você já sabe, ele está em maior concentração no líquido intracelular, no NIC. Então veja, ele tem 150 micromolar do lado de dentro contra 5 micromolar do lado de fora. Isso aqui é um valor médio, tá vendo? Porque ele tem uma faixa homeostásica, mas entenda como valor médio. A mesma coisa com o sódio aqui, né? O sódio está com 145 micromolares do lado de fora contra 15 do lado de dentro. O cloreto, 108 do lado de fora contra 10 do lado de dentro.
E o cálcio tem 1 micromolar do lado de fora contra 0,0001 micromolar do lado de dentro nessas células específicas aqui. Só que cada um deles, eles vão ter ali um equilíbrio elétrico diferente. O que é isso? É a voltagem que ele tem contra a voltagem da membrana. Ou seja, isso aqui é a carga que a membrana deveria ter para que esse íon se equiparasse com a voltagem da membrana. Então, é a voltagem do próprio íon. O íon potássio ele tem uma voltagem de menos 90 milivolts. Quando eu falo em voltagem, eu estou falando do potencial elétrico daquele íon, certo? Quanto ele pode gerar ali de força elétrica. Então, o íon potássio ele tem uma voltagem de menos 90. Já o íon sódio ele tem uma voltagem de mais 60 milivolts. E assim sucessivamente, conforme mostra essa tabela aqui. Como é que a gente conhece isso aqui? Como é que isso aqui é calculado? Nós temos essa equação aqui, que é a equação de Nernst. Essa equação ela vai calcular esse potencial de membrana para cada um desses íons. E ela considera essas duas constantes aqui, né? Essa constante mais a temperatura da célula ali, que é cerca de 37 graus, né? Ou 36 graus e meio, contra o log da concentração desse íon do lado de fora e do lado de dentro. Eu acredito que o seu professor não deva te pedir para você calcular isso aqui, porque não é de praxe nos cursos da saúde você ter que saber fazer isso aqui. Mas se precisar, é só você substituir os valores aqui e pronto, fazer esse cálculo. Não se preocupe com isso, porque eu acho que isso não é importante para você. Mas entenda que isso aqui é calculado com a equação de Nernst. Só que nós temos essa outra equação aqui, que é a GHK, né, que é a equação de Goldman-Hodgkin-Katz. Essa equação, ela calcula o potencial de membrana influenciado pela concentração e os potenciais de cada um dos íons que estão dentro e fora da membrana. É importante que você saiba que quem mais influencia na voltagem da membrana são os íons potássio, sódio e cloreto. Esse aqui é a célula, esse aqui é o núcleo, esse é o líquido intracelular e esse é o líquido extracelular. Pela equação de Nernst, esses são os valores, nós já estudamos na tabela anterior. E aqui é a concentração desse íon, né, a concentração média, de novo, para cada um desses lados da membrana. Após calcular, né, todos os potenciais desses íons, né, por meio dessa equação, nós vamos ter que do lado de dentro dessa membrana aqui do neurônio é menos 70 milivolts. Mas entenda que isso aqui é um valor médio. Então tem célula aqui, o potencial de membrana dela é menos 90, tem célula que o potencial de membrana dela é menos 65. Então considerando menos 70, mas se você ler lá no seu livro menos 90, é isso aí também. Então, essa membrana, considerando todos esses íons, ela tem menos 70 de voltagem, menos 70 milivolts de voltagem. Significa o quê? É o potencial elétrico que ela tem aqui do lado de dentro da membrana. Então, ela tem cargas negativas em maior concentração do lado de dentro, ou melhor, ela tem uma menor concentração de cargas positivas do lado de dentro do que do lado de fora. Então, entre o lado de dentro e o lado de fora, ela tem menos 70 milivolts de diferença de potencial, que é a tal da DDP, né? Diferença de potencial, e é o que ela pode gerar ali de voltagem quando ela produzir o potencial ali elétrico. O potássio ele é o íon que mais contribui para o potencial de membrana, porque a membrana é muito permeável ao íon potássio. Então, ele pode sair a qualquer momento da célula, obedecendo esse gradiente eletroquímico. E isso faz com que um potássiozinho que saia contribua bastante com esse potencial de membrana, a alteração desse potencial de membrana. O livro do Silverton, ele traz até um exemplo engraçado, que ele fala o seguinte: para você compreender o quanto um íon, uma molécula de potássio contribui para a voltagem da membrana, pensa na areia da praia. Se tiver um grão daquela areia da praia no seu olho, ela vai fazer alguma diferença? Vai, ela vai te incomodar profundamente. Mas ela vai fazer alguma falta para a concentração de areia da praia? Não, não vai fazer. O que ele quis dizer com isso? Que cada íon de potássio que está armazenado aqui dentro da célula, ele sai, ele altera essa voltagem aqui, porque ele contribui com menos 90 milivolts do lado de dentro para que essa voltagem da membrana atinja esse valor aqui ou qualquer outro em que ela vai atingir ao longo ali do período de repouso e até mesmo do potencial de ação. Então, essa é a voltagem, né, calculada ali pela equação de Nernst. E a concentração, se você observar, ela é uma concentração também diferencial aqui, menor do lado de fora. Então, se você observar aqui, essas duas forças estão agindo aqui para que ele entre ou para que ele saia, né? Que é tanto aqui a sua concentração quanto o seu gradiente elétrico. E aqui nós temos o sódio.
O sódio também tem lá a sua concentração diferente, que vai fazer com que ele tenha a tendência de entrar por meio dessa diferença de concentração aqui, e ele tem também a sua voltagem. A voltagem do sódio é positiva. Olha só, se a voltagem dele, calculada lá na equação de Nernst, é positiva, cada vez que o sódio entra, ele deixa o lado de dentro mais positivo. Então, ele sai de menos 70 e ele tende a zero ou a uma voltagem positiva na medida que o sódio entre. Para você entender, vamos tentar colocar aqui. Olha só, o potássio, mesmo sendo um íon que ele é positivo, ele contribui para que a membrana do lado de dentro seja mais negativa do que do lado de fora. Se ele sai, ele carrega junto dele a carga positiva dele. Então, ele mantém o lado de dentro ainda mais negativo. Percebe? Se ele é positivo e está contribuindo com essa voltagem, quando ele sai, ele torna esse potencial ainda mais negativo, porque ele saiu e ainda levou a carga positiva dele. E ele estava contribuindo para esse valor, com essa voltagem, agora ele passou a contribuir para ainda mais acontecer essa diferença aqui de voltagem. Agora pensa no caso aqui do sódio. O sódio ele tem uma voltagem positiva e na medida que ele entra, ele altera esse potencial de membrana aqui para que ele se torne mais positivo. Então, ele vai entrando e ele vai fazendo com que essa carga aumente esse potencial aqui, fazendo com que o lado de dentro agora possa, inclusive, inverter, se tornar ainda mais positivo, que nós chamamos de despolarizar. Isso aqui tudo é tema da nossa próxima aula sobre potencial de ação, mas eu quero que você entenda o seguinte: o trânsito de íons, de acordo com o gradiente eletroquímico que nós vimos e de acordo com a voltagem com que ele contribui para o potencial aqui de membrana, vai fazer com que esse potencial de repouso seja de menos 70 milivolts, mas na medida em que eles saem ou que eles entram, eles alteram esse potencial aqui para ainda mais negativo ou para positivo. Veja aqui nessa imagem para você verificar essa diferença aqui de concentração. Certo? Então, essa diferença de concentração e essa diferença aqui iônica faz com que o lado de dentro, então, seja negativo, o lado de fora seja positivo. Nós conseguimos medir esse potencial de membrana aqui por meio desse equipamento aqui, que é chamado de voltímetro. Então, nós temos aqui um microeletrodo que é colocado dentro da membrana e a sua referência fica na solução em que aquela célula foi colocada. E considerando que o eletrodo que está do lado de fora ele é zero, o lado de dentro ele vai ter essa voltagem aqui de mais ou menos menos 70 nessas células aqui, mas pode variar, como eu disse para vocês, de menos 55, menos 65 até menos 90. Como eu disse, a membrana ela é muito fina e as cargas interagem entre si. Então, as cargas negativas, elas tendem a ficar próximo da face interna da membrana e as cargas positivas tendem a ficar próximo da face externa da membrana, gerando, então, essa atração dessas cargas, né? Geradas por essa atração. Mas se você se distanciar da membrana, mais lá para o meio do citosol ou do líquido extracelular, as cargas elas se anularão. Nós vamos ter a mesma quantidade de cargas negativas para cargas positivas. Dessa maneira, ela fica eletricamente estável, digamos assim. Então, eu posso dizer que a membrana é polarizada, porque é em torno da membrana que tem esse polo. Mas a célula como um todo, toda a extensão da célula não é polarizada. Resumindo tudo que nós vimos, a membrana ela é semipermeável, algumas substâncias atravessam a bicamada lipídica, outras não. Aquelas que não atravessam passam por meio de transportadores. Os mais importantes para que a gente compreenda o potencial de membrana são os canais iônicos e a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio e as outras bombas ATPases mantêm a concentração desigual dos íons do lado de fora para o lado de dentro da membrana. Dessa maneira, nós vamos ter cada íon contribuindo com a sua voltagem para que do lado de dentro eu tenha a membrana carregada negativamente, com uma diferença de potencial para o lado de fora carregado positivamente de menos 70 milivolts. Caso esses canais de passagem de íons sejam abertos e haja o trânsito desses íons pela membrana, esse potencial de membrana ele vai ser alterado. Bom, pessoal, se você chegou até essa tela aqui, eu quero te dar os parabéns, porque você ficou até o final e você foi capaz de estudar mais uma vez esse conteúdo, porque eu sei que você está encontrando ali um pouco de dificuldade. Eu espero ter contribuído com essa sua dificuldade, eu espero ter te ajudado e eu espero que você curta esses outros conteúdos que nós já temos aqui no canal e eu te encontro no próximo vídeo sobre o potencial de ação
considerando esse potencial de membrana aqui que nós estudamos. Um abraço para você e tudo de bom!